O corpo de Cristo, uma realidade. 1. Vida e consciência. Do ponto de vista humano, a vida parece ser bem intocável e bastante abstrata. Como se pode apresentar a vida de maneira tal que as pessoas reconheçam o que de fato a vida é? Não podemos tomar a vida como tal e explicá-la aos demais, tampouco podem os outros explicá-la para nós. Entretanto, todos podemos conhecer e reconhecer esta vida ao sentirmos a consciência da vida, o que é para nós muito mais substancial. Agora, do mesmo modo, a vida que Deus tem dado ao cristão também pode ser conhecida pelo fato de ela ser consciente. Ainda que não possamos tomar na mão esta vida divina e mostrá-la, tanto a nós mesmos como aos outros, contudo sabemos que temos esta vida nova porque existe algo dentro de nós, algo de que somos conscientes, algo que é completamente novo. 1. Consciência da vida de Deus. Depois que uma pessoa aceitou o Senhor, dizemos não somente que ela é salva, mas também que tem sido regenerada. Isto significa que este homem agora tem nascido de Deus, que tem recebido uma nova vida dele. Entretanto, isto é algo difícil de explicar. Como ele sabe que tem a vida de Deus? Como saberão os demais que ele tem a vida divina? Como saberá a igreja que ele tem a vida de Deus? A presença da vida divina é provada pela consciência desta vida. Se a vida de Deus está nele, ele também deve ser consciente desta vida. O que é a consciência desta vida? Um cristão que tem sido derrotado pelo pecado sente-se profundamente afetado e intranquilo. E isto é um aspecto desta consciência. Ele se sente intranquilo quando peca. Ele se dá conta imediatamente de que há um véu entre ele e Deus depois de haver pecado, e perde seu gozo interior. Tais manifestações são aspectos da consciência desta vida, porque, visto que a vida de Deus odeia o pecado, uma pessoa que tem a vida de Deus apresenta necessariamente uma certa reação diante do pecado. O fato de possuir este sentimento da vida é prova de que se possui a vida. Suponhamos que um homem diz ter confessado que é um pecador e que tem aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador, porém não tem nenhum escrúpulo contra o pecado. Este homem tem nascido de novo? Em tal caso, se ele comete um pecado, alguém tem que ir à sua casa e dizer-lhe que tem agido mal, antes que ele mesmo reconheça que de fato tem agido mal. Quando uma pessoa pergunta-lhe por que cometeu o pecado, ele, em sua ignorância, responderá: por que não posso fazer isso? Quando ele for informado pela segunda vez que tem cometido outro pecado, confessará que tem feito algo equivocado. Entretanto, não muito mais tarde, comete outro pecado e alguém se vê obrigado a informar-lhe da transgressão, antes que ele a reconheça. Neste caso, não é que ele não escute as palavras dos que lhe informa, de fato, ele é muito obediente a este respeito. O problema está em que ele mesmo não tem consciência espiritual. Pode-se dizer, portanto, que esta pessoa tem a vida de Deus, se ela não evidencia reconhecimento espiritual e se são os demais que têm que sentir por ela? Se ele tivesse a vida de Deus, teria consciência dela em si mesmo. É impossível que uma pessoa tenha vida espiritual e não seja consciente desta vida. A vida de Deus não é algo nebuloso nem abstrato, é algo muito concreto e cheio de substância. Como sabemos que tem substância? Porque esta vida tem sua própria consciência. Tendo a vida de Deus, a pessoa não somente se dá conta de seus pecados, o lado negativo, mas também conhece a Deus, o lado positivo, porque o que recebemos não é o espírito de um escravo, mas o espírito característico de um filho. Sentimos, de maneira natural, que Deus é acessível e que o chamar-lhe Abba, Pai é algo doce. Gálatas 4:6. O Espírito Santo dá testemunho a nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8:16. O conhecer a Deus como Pai é, portanto, a consciência interior desta vida divina. Existem pessoas que possuem somente uma compreensão doutrinária, nunca têm se encontrado com Deus, e, portanto têm medo dele, a quem não podem tocar. Elas não têm nenhuma relação de vida com Deus e o Espírito Santo não tem testificado a seu espírito que elas são filhos de Deus. Elas não podem clamar desde seu espírito, Abba, Pai. Estas pessoas oram, porém em sua oração nem sentem a distância a que está o pecado, nem a proximidade a que está o Senhor. Elas não têm o sentimento de que o pecado é horroroso, nem têm a intimidade de Deus.
Elas não têm nenhuma relação com Deus porque ainda não têm recebido a nova vida que vem dele. Portanto, estas pessoas não sentem que Deus está perto, nem tampouco sentem que Cristo já tirou o muro de separação entre elas e Deus. Em resumo, elas não têm a consciência de serem filhos de Deus. Elas podem até confessar que são cristãos, porém seu sentimento diante de Deus não é suficiente. Ainda que com a boca digam Pai Nosso, que estás nos céus, isto não lhes produz nenhuma sensação. Somente a presença de tal consciência manifesta a existência da vida. Agora, se nunca tem existido tal consciência, como se pode dizer que a vida divina está dentro destas pessoas? 2. A consciência do corpo como um aspecto da consciência da vida. Com respeito ao corpo de Cristo é a mesma coisa. Muitos irmãos e irmãs perguntam, como posso afirmar que tenho visto o corpo de Cristo? Em que me baseio para afirmar que tenho vivido a vida do corpo de Cristo? Nossa resposta é fácil. Todos os que conhecem o corpo de Cristo terão a consciência do corpo de Cristo. Se você tem verdadeiramente visto o corpo, não pode senão ter a consciência do corpo, porque a vida em você é uma realidade e uma experiência, e esta consciência não pode deixar de manifestar-se. Você percebe o corpo de Cristo não só como um princípio ou como um ensinamento, mas também descobre que o corpo de Cristo é algo consciente interiormente. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. 1 Coríntios 12, 26. O sofrimento é uma sensação, assim como é o regozijo. Ainda que os membros sejam muitos, a vida é uma, e também a consciência é uma. Tomemos como exemplo a pessoa com uma perna artificial. Ainda que esta pareça quase igual a outra perna, contudo ela não tem vida. Portanto, ela não tem consciência do corpo, porque quando os outros membros sofrem, esta perna artificial não sente nada, e quando os outros membros regozijam-se, a perna artificial não compartilha do regozijo. Todos os outros membros têm o mesmo sentimento porque possuem uma vida em comum. Somente a perna artificial não tem este sentimento, porque não tem vida. Não se pode imitar a vida, nem é necessário tentar fazê-lo. Se existe vida, a imitação não é necessária. Se não existe vida, ainda assim é impossível imitá-la. A expressão mais distintiva da vida é sua consciência de si mesma, o dar-se conta dela. Portanto, um cristão que vê a vida do corpo terá inevitavelmente a consciência do corpo, junto com os outros membros do corpo. 3. O ensinamento do corpo diante da sua realidade. Nos assuntos espirituais, o conhecer a doutrina sem ter consciência dela não serve de nada. Por exemplo, alguém pode dizer que o mentir é um pecado que não se deve cometer porque outros lhe têm dito que um cristão não deve mentir. O tema verdadeiro aqui não é se é certo ou errado mentir, mas trata-se de saber se aquele que mente tem consciência de que mentiu quando diz a mentira. Se ele não tiver consciência interior de que mentir é um pecado, então, por mais que confesse com a boca que mentir é um pecado, esta confissão não lhe será de nenhuma utilidade. Este alguém pode dizer, por uma parte, que a pessoa não deve mentir, porém, por outra parte, ele mesmo não cessa de mentir. O que é especial daqueles que têm a vida de Deus é que, quando mentem exteriormente, sentem-se mal interiormente, não porque saibam como doutrina que o mentir é errado, mas porque se sentem intranquilos interiormente quando mentem. Isto é o que realmente significa ser chamado cristão. O que caracteriza o cristão é o ter presente esta consciência da vida da qual estamos falando. Aquele que não tem vida e consciência interior não é cristão. As regras externas são meramente normas, não vida. Digamos que seja completamente inadequado que alguém fale, eu conheço os ensinamentos do corpo de Cristo, portanto não devo me mover de maneira independente. Esta pessoa necessita ser consciente interiormente deste ensinamento. Suponhamos que ela diga com a boca que não deve ser independente, porém, quando atua de modo independente, ela mesma não se dá conta desta independência. Com isto, fica demonstrado que ela nunca tem visto de verdade o corpo de Cristo. Isto não significa que ela não tenha ouvido os ensinamentos do corpo de Cristo, simplesmente indica que não tem captado sua realidade. O ouvir os ensinamentos e o ver a realidade do corpo de Cristo pertencem a duas esferas completamente diferentes.
O ouvir os ensinamentos do corpo não é mais que a compreensão exterior de um princípio, enquanto que o ver o corpo de Cristo produz sua consciência no interior. Isto é semelhante à situação em que o mero escutar a doutrina da salvação dá à pessoa o conhecimento de como Deus salva os pecadores, contudo é a aceitação interior do Senhor Jesus como Salvador o que cria dentro da pessoa a consciência de Deus, assim como do pecado. Que grande diferença existe entre estas duas coisas! Por conseguinte, não devemos menosprezar este assunto da consciência da vida, no sentido de que se trata não tão somente de uma sensação exterior, mas também de um sentimento interior. Uma consciência como está é que é a expressão da vida. A presença ou ausência desta consciência revela a realidade ou a falta de realidade que há no interior, e ilumina-nos acerca de se há ou não a vida de Cristo no interior. A consciência da vida é algo distintivo que permite você saber algo espontaneamente, sem necessidade de ser informado. É demasiado tarde se você necessita que primeiro lhe informem algo, para só então você se dar conta de tal coisa. O que aconteceria se cada cristão necessitasse ser informado sobre o que é o pecado e o que não se deve fazer? E, se acontecesse este caso, que seria se ninguém estivesse de acordo com você? O que aconteceria se você se esquecesse do que lhe foi dito? Vemos que o cristão não atua conforme o que ouve dos demais, mas que é motivado pelo que está dentro dele. Dentro dele há uma vida interior, uma consciência interior. Vem do resplandecer da luz de Deus, vem da vida no interior e não da informação exterior. Quando nascemos de novo, recebemos uma vida muito real. Assim, que temos dentro de nós uma consciência muito real. A realidade de tal consciência mostra a realidade da vida divina. Pedimos a Deus que seja misericordioso conosco, e que sempre possamos tocar esta consciência da vida e habitar ali. Também pedimos a Deus que nos conceda uma consciência rica, de modo que possamos ter uma percepção sensível em todas as coisas, que nos demos conta de Deus, do pecado, do corpo de Cristo, e de todas as realidades espirituais. Que Deus nos guie no caminho e glorifique seu próprio nome. Extraído do livro O Corpo